Se tem sempre uma dúvida muito séria sobre o que vem a ser animismo. Quando se pensa na ligação entre o encarnado, o vivo e o morto, através de uma pessoa chamada sensitivo ou médium, pergunta-se se aquele fato comunicado é de origem espiritual ou de origem da própria mente do médium. Eu não estou falando aqui da má-fé, exclua-se a má-fé. Porque tem aqueles que fazem supostas revelações de má-fé. Eu estou falando aqui de algo que pode se dar inconscientemente. O médium pode estar passando uma mensagem de vidas anteriores dele próprio, dele médium, sem perceber que o é. Pode estar ligado a situações atávicas, a situações culturais, por exemplo. Aqui é muito comum, por ter uma ligação da África com o Brasil, uma situação africanista e brasileira, é muito comum nos centros espíritas se ver a apresentação de caboclos, de índios e coisas assim. Muitas dessas situações são animistas. Não são verdadeiramente aquele caboclo ou aquele índio. Basta ver que é tão cultural que lá nos Estados Unidos, por exemplo, ocorre o mesmo fenômeno com médiums de lá. Não todos, logicamente, mas pode ocorrer. Mas lá não são os nossos índios que se pronunciam lá, são os pele vermelhas. O que mostra que não era uma mensagem mediúnica de um espírito, era algo da própria mente do médium. Ou um atavismo, como eu falei, cultural, uma repetição cultural. Ou, se não é uma repetição cultural, pode ser uma ligação de outra vida do médium, ou ainda pode ser situações como a dos, entre aspas, preto velhos, que se tem muito aqui também. É até um preconceito, porque além de chamarem de preto, ainda tem que chamá-los de velho. Aí a gente vê um certo animismo. Ah, mas ele se manifestou assim. Será que ele se manifestou assim? Ou eu realmente, vamos supor, como médium, tive a impressão, me deixei, entre aspas, incorporar como se fosse uma garrafa cheia de água, para que tivesse esse tipo de comunicação. Então, para o Espiritismo, nós temos que observar isso com grande atenção. O que é uma mensagem mediúnica autêntica, no sentido de vinda dos espíritos, daquela que é vinda do próprio médium. Por essas razões que eu falei aqui. É muito importante nós observarmos isso, porque às vezes há situações culturais, por exemplo, digamos que estamos passando por uma grande pandemia como estamos passando. Aí o médium fica impressionado com aquilo dias afora. Aí ele dá uma mensagem mediúnica catastrófica. Porque o planeta azul vai acabar, porque tudo virá o Armagedon, etc, etc. Lógico que aquilo não é uma mensagem mediúnica. Aquilo é uma mensagem transmitida, repetida pelo inconsciente do médium. Então o inconsciente tem uma força muito grande, por isso que a gente chama isso de animismo, de ânima, de alma, do próprio ser. Não é do espírito, é do médium, do próprio médium. Não estou falando aqui, repito, de casos de má fé. Estou falando de médiuns que dá essa mensagem e nem percebe que essa mensagem não veio do mundo espiritual. Tem como vindo da espiritualidade. Às vezes é preciso chamar a atenção, mostrar que não faz sentido que aquilo seja uma comunicação do mundo espiritual. Então, vamos sempre pensar, antes de mais nada,
em retirar numa comunicação supostamente mediúnica a questão do animismo, ver o que é original, o que realmente vem dos espíritos, do que vem do ser mediúnico, daquela pessoa que está mediunizada. Um grande abraço.